Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Atos, capítulo 24, versículo 5, que diz assim: Aleluia, glória a Deus, diz assim a palavra: Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem aqui está falando sobre uma vez que Paulo foi julgado, foi levado a julgamento, em nome do Senhor Jesus. Por que Paulo foi levado a julgamento? Porque ele pregava o Evangelho. Ele pregava o Evangelho por onde ele passava. Afinal de contas, quem foi Paulo? Paulo, antes de se tornar Paulo, o nome dele era Saulo. Ele perseguia cristãos, ele perseguia quem era cristão. Ele perseguia quem pregava a palavra de Jesus e levava para a cadeia, levava para a prisão, porque ele entendia que quem pregava o nome de Jesus eram considerados infratores e blasfemos em nome do Senhor Jesus. Pessoas blasfêmias, pessoas que blasfemavam contra Deus, pessoas que infringiam a lei, pessoas que só queriam causar tumultos. Então, pessoas que não aceitavam a lei. Ele entendia dessa forma. Então, antes dele se tornar Paulo, antes de Deus chamar ele de Paulo, antes de Jesus chamar ele de Paulo, ele era Saulo e ele era conhecido como Saulo de Tarso. E ele perseguia os cristãos. Até que um dia, em nome do Senhor Jesus, ele estava perseguindo um cristão e Jesus apareceu para ele com uma luz muito forte, e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Em nome do Senhor Jesus. Nesse período aí ele ficou cego por 3 dias. E a partir desse dia ele começou a conhecer mais a palavra de Deus. E a partir desse dia, em nome do Senhor Jesus, ele começou a servir ao Senhor, aos pouquinhos, aprendendo, sabe? Não tem quando a gente começa a entrar para a igreja, sem conhecer a palavra ainda, a gente é novo na palavra, os chamados novos convertidos. Paulo se tornou um novo convertido e ele foi apacentado. Algumas pessoas tinham medo de falar com ele, porque afinal de contas ele era um perseguidor, mas muitas pessoas falaram de Deus para ele, em nome do Senhor Jesus, para que ele viesse a levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E a partir desse dia ele começou a pregar Jesus, começou a pregar o arrependimento de pecado, começou a pregar um evangelho cristocêntrico, começou a pregar sobre Jesus. E as pessoas estranhavam, né? Porque no início ele era um perseguidor de cristão e do nada depois ele começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus e tal, e muitas pessoas ficavam com o pé atrás dele, ficavam desconfiado dele. Mas a verdade é que Paulo se tornou um grande homem de Deus, e ele viajou por todo o mundo, por diversos países, pregando a palavra de Deus, e ele sofreu perseguições, inclusive ele chegou a ser preso, né? Ele chegou a ir em julgamento, e o final da vida dele, ele foi decapitado, infelizmente. Cortaram a cabeça dele. Por que ele foi decapitado? Porque ele pregava o evangelho. Então, o que eu quero dizer para você? A perseguição contra os cristãos sempre vai existir. O que nós vivemos hoje não é nem a metade do que nós estamos para viver, porque a volta de Jesus está próxima. E a perseguição vai aumentar. Então, quem é cristão, quem é evangélico, aperte os cintos, porque as perseguições vão aumentar, em nome do Senhor, para que as palavras de Deus se cumpram. E aí Deus vai descobrir quem são os verdadeiros remanescentes, quem são os verdadeiros servos do Senhor, quem estão dispostos a ser perseguidos pelo Senhor, a sofrer as consequências até de morte, pelo nome do Senhor. Aí nós vamos ver quem é o verdadeiro cristão. Aí Deus vai ver quem são os verdadeiros cristãos, em nome do Senhor. Então fique com essa palavra, porque Paulo passou de perseguidor a perseguido, entendeu? Ele era perseguidor e se tornou um perseguido simplesmente por pregar a palavra de Deus. E a perseguição, ela vai vir, tá? É real.
ela vai acontecer. Se nós já estamos sendo perseguidos hoje, a perseguição ainda vai aumentar ainda mais contra os cristãos evangélicos, em nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos vigiar, em nome do Senhor Jesus. E que fica com essa palavra. Medite nessa passagem de Atos 24. Se for possível, leia o livro de Atos todo. O livro de 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, livro de Gálatas, livros que Paulo ajudou a escrever, livros que Paulo escreveu, cartas que Paulo escreveu, 1 Timóteo, 2 Timóteo também. Então, assim, que nós possamos ficar com essa lição de que nós sempre seremos perseguidos, os cristãos sempre serão perseguidos. Se tem cristão que não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Porque os opressores são maioria. Os opressores são quem estão no mundo. E nós que somos cristãos, quem é cristão, sabe que vive na contramão do mundo, pregando o evangelho na contramão do mundo. Então, aqueles que são do mundo perseguem os cristãos e oprimem os cristãos, assim como Paulo foi perseguido. Então fique com essa palavra, em nome do Senhor. A história do apóstolo Paulo. Eu não falei nem a metade aqui do que ele fez. Eu levaria 1 hora para falar de Paulo aqui para você. Mas que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua família, sua casa. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau.